certeza que todos os irmãos aqui têm plena convicção de que Jesus vivo está. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse tema. Sexta-feira e o primeiro dia da semana. Com uma pergunta. Sexta-feira e o primeiro dia da semana. Um dia para ser lembrado e um dia para ser vivido. Qual dia deve ser lembrado por nós como igreja, como povo de Deus? E qual dia deve ser vivido por nós como igreja, como cristãos, como povo de Deus? O dia para ser lembrado é sexta-feira da Paixão. E foi o próprio Senhor Jesus que pediu para que este dia fosse lembrado por nós. Foi exatamente por esta razão que ele nos deixou dois elementos fundamentais e simbólicos. Quais são os dois elementos que nos faz lembrar da sexta-feira da Paixão? O pão e o cálice, e o vinho. E ele disse todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês vão lembrar de mim. Façam isso em memória de mim até que eu volte. Até que eu volte. Aí vocês não vão precisar mais desses elementos. Mas a sexta-feira é para ser lembrada, apenas ser lembrada por nós. Mas a igreja, ela precisa viver a vida cristã, não da sexta-feira da Paixão, tem que viver a vida cristã do primeiro dia da semana. A vida cristã do primeiro dia da semana é a vida cristã do Cristo vivo. Do Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É a vida cristã do Emanuel. Deus conosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Infelizmente, muitos estão vivendo uma vida cristã da sexta-feira da Paixão. Sepultando os seus sonhos, sepultando sua esperança, sepultando suas perspectivas de vida, sua fé, numa sexta-feira da Paixão, porque vivem uma vida cristã como se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas a vida cristã, ela tem que ser vivida como no primeiro dia da semana. Jesus foi crucificado numa sexta-feira, por volta das 18 horas, no crepúsculo da tarde, no pôr do sol, nos preparativos do sábado, na véspera do sábado. São expressões que aparecem nos evangelhos. E como no sábado não poderia haver condenações, crucificações, foi aí então que José de Arimateia, um homem honrado, discípulo de Jesus, pediu autorização a Pilatos para poder recolher o corpo de Jesus, mutilado na cruz, e oferecer ao seu corpo um sepultamento digno. E ele sepultou Jesus num sepulcro novo, diz a Bíblia, que ainda não havia sido usado. Era dele, o próprio José de Arimateia. E as mulheres que seguiam Jesus, as discípulas, se recolheram em casa para começar os preparativos do embalsamento, que era uma tradição judaica. Elas voltaram para casa para preparar óleos, perfumes, ungüentos, faixas. E aí no primeiro dia da semana, de madrugada, elas foram até o sepulcro para fazer o sepultamento. E qual foi a notícia que elas receberam dos anjos lá na sepultura? Ele não está mais aqui. Por que procurar entre os mortos aquele que vive? Ide, diga aos seus irmãos que ele ressuscitou, ele está vivo. E foi um dilema para aquelas mulheres. Maria começa a chorar, ela confunde Jesus com o jardineiro ali do cemitério, e elas ficaram em perplexidade. Por quê?
não haviam compreendido a importância, a mensagem da ressurreição. Que pena. Quantos cristãos estão vivendo assim? Uma vida cristã da sexta-feira, da paixão. Que não tem essa convicção de que ele está vivo. Não adianta eu pregar. Não adianta eu dizer, Jesus ressuscitou. Mas você está vivendo isso. Jesus preparou seus discípulos para esse dia. Chegou a dizer a eles, olha, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Quantos dias ele ficou no ventre do peixe? E os discípulos responderam, 3, mestre. O Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. E ressuscitará. Jesus respondeu aos escribas, os fariseus, dizendo, olha, vocês podem destruir esse santuário, mas eu reconstruirei esse santuário em 3 dias. Mas ainda assim, os discípulos disseram, vamos pescar. O sonho acabou. E eles estavam presos na sexta-feira. Sexta-feira acabou tudo para eles. Morreu, acabou. Vamos pescar de novo, é o que nós sabemos fazer. E as mulheres começaram a chorar. O sonho acabou. Quantos cristãos estão vivendo assim? Uma vida cristã da sexta-feira da paixão. Nós distribuímos 1.300 copinhos d'água com a mensagem, Jesus, a água da vida. E podemos dizer sem medo de errar. A maioria daquelas pessoas que receberam a mensagem, a maioria delas, estão vivendo uma vida cristã da sexta-feira. Ainda não descobriram que Jesus está vivo. E não adianta tentar evangelizar os nossos filhos, as nossas crianças, dizendo em casa, Jesus está vivo, mas os nossos filhos estão observando se Ele está vivo em nós. E quando eles percebem, eles acreditam. Meu filho, pode ir para a escola em paz. Jesus está vivo, está com você. E a criança acredita. Agora você vai orar e agradecer que Ele está aí. Você não pode ver, você pode sentir. Ele está vivo. E a criança acredita porque vê Jesus na vida dos pais. Ele está vivo. Eu não posso viver uma vida cristã de sexta-feira da paixão. Jesus disse, eu quero só que vocês lembrem da sexta-feira. Mas para viver, vivam o dia da ressurreição. Mas esse foi o grande dilema dos 2 discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Foram 22 quilômetros de caminhada de volta de Jerusalém para casa, num desespero, numa desilusão total, porque a vida cristã deles estava sepultada na sexta-feira. Vamos lembrar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 24? Os discípulos no caminho de Emaús, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias, o senhor está desatualizado. E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno.
Ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e a crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas nós não estamos acreditando nisso. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas também não viram nada. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não nos convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoando, tendo partido lhes deu, então lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecidos a partir do pão. Que leitura maravilhosa. Irmãos, Paulo diz que, lá em Coríntios 15, que se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa esperança. Não faria sentido nós estarmos aqui hoje, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas vamos imaginar que tudo tivesse acabado ali naquela sexta-feira. Vamos imaginar que na sexta-feira Jesus tivesse morrido e o sonho acabou. Teria sido um desastre para nós, para a igreja. Se tudo tivesse acabado naquela sexta-feira sinistra, cinzenta, teria sido a vitória da morte sobre a nossa esperança. Seria uma tragédia. É a ressurreição de Jesus que garante a nossa esperança, que sustenta a nossa esperança, que alimenta a nossa esperança. É a razão do salmista dizer: o justo, mesmo morrendo, ele tem esperança. E qual é a nossa esperança? É a esperança de vida eterna, porque ele, como disse pela manhã o pregador, foi o primeiro da fila a ressuscitar para a eternidade. A primícia dos que dormem. Quando Jesus ressuscitou mortos, todos os mortos que ele ressuscitou, inclusive Lázaro, que os irmãos acabaram de cantar, todos eles ficaram doentes, envelheceram, morreram. É o destino de todos. Mas Jesus é a primícia da ressurreição para nunca mais morrer, para a eternidade. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo aos irmãos: eu não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Se ele ressuscitou, se ele é a primícia dos que dormem, ele trará com ele os que dormem na fé, os que partem na fé. Porque se nós não tivermos essa esperança, nós vamos pensar igual Nietzsche, aquele grande filósofo conhecido que diz que Deus estava morto. E para surpresa dos irmãos, Nietzsche era filho de pastor, neto de pastor. Mas o que ele via na sua família era uma vida cristã impiedosa. O que ele via na sua família, nos seus pais,
Era uma vida cristã egoísta, sem amor pelo próximo, pelo semelhante. Ele disse: esse é que é o Deus que vocês me ensinaram. Esse Deus está morto. Não adianta evangelizar os nossos filhos, pregar para os nossos filhos, se eles não perceberem que Jesus está vivo em nós. Eles têm que perceber isso. E que nós vivemos esta fé. Quando nós compreendemos a ressurreição, nós não temos medo da morte. Por mais que não gostamos da morte, não suportamos a morte, nós aceitamos, porque é o único meio de alcançarmos a eternidade. Não adianta fugir dela. Os irmãos se lembram que eu contei um trechinho de uma lenda do Sheik de Agadir, em um dos sermões que preguei, né? Que o servo do Sheik chegou em casa desesperado, assustado, estava pálido. Mas o que aconteceu com você? Eu encontrei com a morte lá no mercado, ela acenou para mim e eu fugi. Agora me empresta o cavalo mais veloz, que eu tenho que fugir. E ele fugiu para uma cidadezinha chamada Samara, que ficava lá no fim do mundo. Falou: lá a morte não vai me achar, eu vou para Samara. E foi para Samara. Só que o Sheik foi tirar satisfações com a morte. Foi lá no mercado e a morte estava lá. Disse: o que você fez com o meu servo? Você deu um susto no meu servo. A morte disse: não. Eu fiquei surpreso em ter encontrado com ele aqui no mercado, porque eu tenho encontro com ele hoje ainda lá em Samara. Não tem como fugir. Por mais que nós não suportamos, nós vamos ter encontro com ela. E o único consolo que nós temos é que a partir deste encontro, que a gente não gosta, não suporta, nós vamos herdar a vida eterna. Oh, glória! Eu olho para a esposa naquele estado, né? Mas eu tenho esperança. Nós vamos estar juntos na glória. Se ela for na minha frente, ela vai esperar por mim. Se eu for na frente dela, eu vou esperar por ela. Não tem problema. Não tem problema. O Ricardo está lá esperando vocês. Está lá. O ímpio não tem esse consolo. O ímpio não tem essa esperança, porque ele continua vivendo uma vida cristã de sexta-feira. Jesus morreu, acabou. O sonho acabou. É a vitória da morte. Mas se tudo tivesse acabado naquela sexta-feira, meus irmãos, teria uma tragédia. Teria sido a vitória do mal contra o bem. Os discípulos já estavam desesperançosos, totalmente desesperançosos. Eles disseram para Jesus, naquele desabafo lá no versículo 21, ora, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, esperávamos que ele fosse nos libertar, esperávamos que ele fosse nos salvar, mas o sonho acabou, não temos mais esperança. E agora, nós lemos no versículo 17, assim, e eles pararam entristecidos, totalmente entristecidos. Mas eles também fazem um desabafo com Jesus, dizendo, ele era um varão poderoso em obras, poderoso em palavra. Agora veja o que fizeram com ele. Ele pregava o bem, ele espalhava o bem, curava as pessoas, ressuscitou o morto, e veja o que fizeram com ele, crucificaram. O mal é forte. Não tem como vencer o mal. Não adianta lutar contra o mal. Nós estamos vivendo hoje um inconsciente coletivo na sociedade de que o mal é invencível. Não adianta lutar contra o mal é muito mais forte que o bem. Esse é o inconsciente coletivo que a gente está vivendo hoje na sociedade. Mas essas pessoas não têm esperança. Eu acredito que vocês já ouviram isso, né? Ah, se Jesus voltasse hoje, esse povo é tão ruim que iria crucificá-lo de novo. As pessoas não falam isso? Só que as pessoas não imaginam, não imaginam. Jesus não foi crucificado. Jesus não foi condenado. Ele se entregou. Ele se ofereceu. Se ele não quisesse, não seria.
Quando desafiaram ele lá na cruz, ele falou: olha, meu reino não é desse mundo. Se eu rogasse ao Pai, viria uma legião de anjos aqui agora para me salvar. Mas eu quero me oferecer. Podem me crucificar. Eu vou fazer isso para mudar a história da humanidade, para trazer salvação. Ninguém teria amor maior do que este, de que dar a vida em favor dos seus amigos. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós pecadores. Ele se ofereceu. E o mal é transitório. O mal é temporário. O mal teve um gostinho de vitória. De quantos dias? 1, 2, não chegou nem a dar 3 dias. O mal achou: rapaz, vencemos. Vencemos. Aí no primeiro dia da semana ele ressuscita. E ele pisou o mal. Acabou. Agora o mal é transitório. O mal agora não é eterno mais. Quando Jesus voltar, nunca mais vai existir o mal para nós. Esses males transitórios que nós vivemos, enfrentamos hoje, nós até encontramos libertação. Vocês se lembram de uma parte da oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação e Deus livra desse mal. Esse é um mal transitório. Nós não temos que conviver com ele. Mas ele é transitório, vai acabar. Ele já está vencido. Mas teria sido uma tragédia se tudo acabasse na sexta-feira. Teria sido a vitória da tristeza contra a alegria. E eles pararam entristecidos, frustrados, decepcionados. Nós esperávamos que ele fosse trazer esperança para nós. Mas ele morreu, o sonho acabou. Foram 3 anos de festas. 3 anos de pães, de peixes, de ressurreições. 3 anos de curas. Foram 3 anos maravilhosos, mas acabou. Aí Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer. Vocês não entenderam nada. A ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana mudou todo o rumo da história. Inverteu toda a história. Assim que ele ressuscitou, o bem venceu o mal. A esperança venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 58. Acabou. Foi a vitória da alegria sobre a tristeza. A vida cristã tem que ser vivida no primeiro dia da semana. Então olhem quantas coisas maravilhosas aconteceram no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, por exemplo, Jesus abriu os olhos dos discípulos, para que eles pudessem crer. E quando foi que aconteceu isso? Exatamente no momento em que Jesus partiu o pão na mesa com eles. Jesus caminhava com eles, eles não reconheciam Jesus. Quando se aproximaram de casa, eles disseram: Senhor, é tarde, o dia já declina, entra para ficar com a gente, toma um lanche aqui com a gente. E Jesus aceitou, entrou, e quando ele pegou o pão para partir e agradecer, eles tiveram a revelação. E quando tiveram a revelação, o corpo de Jesus transladou. É uma palavra meio complicada, mas o corpo de Jesus já estava ressurreto. O corpo ressurreto era um corpo glorificado. Corpo glorificado transladava. Jesus saiu dali e foi aparecer para outros discípulos de Jerusalém. Dali foi para outro lugar, e foi para outro lugar. Ele ia 40 dias e 40 noites. Ele transladou até ser assunto aos céus, dizendo: eu voltarei. No momento em que eles partem o pão, eles tiveram a revelação. E eles reconheceram que era o mesmo.
Era o mesmo Jesus que estava lá naquela cruz, todo ensanguentado, com aquela cruz de espinho na cabeça, humilhado, cuspido. Era o mesmo que estava ali, perfeito com eles, agradecendo, orando. Jesus ressuscitou. Eles tiveram a revelação. Mas a vida cristã, vivida na sexta-feira da paixão, ela cega os olhos, cegou os olhos do Tomé, frente a frente com Jesus, e disse: eu tenho que ver as mãos. Filipe, André, qual é o caminho? Mostra-nos ao Pai, todos questionando. É a sexta-feira, é a vida cristã de sexta-feira, não tem segurança. Mas a vida cristã do primeiro dia da semana da ressurreição fez arder os corações dos 2 discípulos. E eles então comentam: porventura não nos ardia o coração enquanto nos expunha as Escrituras? E eles dizem isso no verso 32. Por que quando nós ouvimos a voz de Deus o coração arde? Eu, quando estou pregando aqui de cima, eu costumo observar no semblante dos irmãos. Dá para perceber se os irmãos estão tímidos, se os irmãos estão desinteressados, ou se os irmãos estão com seus corações ardendo. Eu não sei qual é a sua condição aí agora, porque a voz de Deus faz arder o coração. Uma igreja avivada não é uma igreja que faz barulho. Igreja avivada não é igreja que pula, que dança, que tem eventos. Igreja avivada é uma igreja de coração ardente. Porque a voz de Deus é fogo purificador, purifica o coração. Cria em mim, Senhor, um coração puro e inabalável. Remova o mal do meu coração. É fogo purificador. Quando o irmão ouve a palavra, e isso toca o coração, tenha certeza, Deus está falando com você. Deus está falando com você. E antes de eu pregar para você, o meu coração já ardeu muito com essa mensagem. Isso é igreja viva. Igreja de coração ardente. E a ressurreição, ela não só abriu os olhos dos discípulos, não só fez arder os seus corações, como ela também fez mover os seus pés, para que eles voltassem a Jerusalém, agora com uma outra mensagem. Então eles voltam para Jerusalém, para dizer que Cristo estava vivo. E quando chegaram em Jerusalém, a mensagem da ressurreição já estava viralizada. Foi só o tempo deles caminharem até em casa, em Emaús, e voltar. Quando eles voltaram, a realidade de Jerusalém era outra. O assunto era o mesmo. O Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão, e olha, vamos celebrar. E eles começaram a vibrar, Jesus estava vivo. E eles passaram a viver então o Evangelho do primeiro dia da semana. É isso que o Senhor quer para a vida dessa igreja, para a vida de cada um de nós. Não adianta, meu irmão, você pegar a sua Bíblia e ler muitas vezes que Jesus ressuscitou. A pergunta é a seguinte: como você tem vivido a sua vida cristã? Você tem vivido a sua vida cristã da sexta-feira da paixão? Você tem vivido a sua vida cristã do primeiro dia da semana? Sexta-feira da paixão é só para lembrar. Lembrar aquilo que Ele fez por nós na cruz. Só para lembrar. Mas eu tenho que viver. É o primeiro dia da semana. Eu queria encerrar lembrando uma experiência de hospital. Não podia ser outra, né? Lá no Hospital Santos Dumont tem muitos visitadores que trabalham na capelania, né? E eles têm muitas histórias para contar.
capelania hospitalar. E um desses evangelistas urbanos de hospital pregou para um senhor que estava lá, né, uma situação bem difícil. E aquele senhor aceitou a Cristo. E o capelão perguntou: o senhor tem certeza que Jesus está aí na sua vida? Tenho. Agora o senhor tem certeza que ele está com o senhor? Tenho. Mas o senhor disse para mim que o senhor estava se sentindo solitário, muito sozinho, ninguém vinha te visitar. Disse: agora eu não tenho mais. O capelão foi embora. Quando ele voltou no dia seguinte, ele encontrou uma cadeira na beira da cama daquele senhor, voltada para ele. Aí o capelão perguntou: eu posso sentar aqui? Ele falou: não, essa cadeira está ocupada. Falou: como ocupado? Eu não estou vendo ninguém. Jesus está aqui. Ele está aqui comigo. Agora eu nunca mais vou me sentir sozinho. Isso é viver a vida cristã do primeiro dia da semana. É lógico que ele não precisa de cadeira para sentar. É lógico. Isso é uma alegoria. Eu posso dizer que ele está aqui, do meu lado. Será que ele está aí com você? Amém. Então não tem por que desesperar, perder a esperança. É voltar para casa feliz da vida. Você não está sozinho. Quando o fardo estiver muito pesado, você só olha do lado e dá um grito: ó Senhor, dá uma força aí, está muito difícil. Ele vai carregar o seu fardo, porque ele está vivo. É o Evangelho do Cristo vivo. Em nome de Jesus, receba essa mensagem no seu coração.